Olá, amigos da TVL, está começando Meia Hora Esportiva. Vamos tratar neste programa sobre a primeira derrota do Metropolitano no Campeonato Catarinense de Futebol e, como consequência, a derrota custou também a liderança do campeonato, que agora mudou de mãos. O líder é o Criciúma, que está invicto no campeonato depois de 2 vitórias e 1 empate. O Metropolitano acabou derrotado no jogo disputado ontem na capital, 3-2 para o Figueirense. Tivemos um jogo de 6 gols na cidade de Jaraguá do Sul, na vitória do Juventus sobre o Atlético por 5-1. Nos chama a atenção o confronto que terminou empatado em 0-0 entre Joinville e Chapecoense, porque o Jack conseguiu colocar 3 bolas na trave, né, e ficou no 0-0. Mas o assunto, além dos jogos do Catarinense, da liderança que mudou de lado agora, continua sendo o estádio do SESI. Se vai ser liberado ou não para o jogo próximo, onde a tabela marca para quinta-feira, 19h30, no estádio do SESI, Metropolitano e Criciúma. Há o impasse, que ainda não sei se é jurídico ou se é puramente administrativo, mas enfim, existe esse impasse e o SESI não disponibilizou o estádio ao Metropolitano. O Tribunal de Justiça no estado de Santa Catarina, na quinta-feira, emitiu uma nota dizendo que o estádio não estava e não está interditado. Por isso, inclusive, o diretor administrativo do Metropolitano, Éder Borão, esteve aqui no programa de sexta-feira, mostrando a versão, o entendimento do Clube Atlético Metropolitano. Daqui a pouco acontece uma reunião no SESI entre o departamento jurídico, a direção do SESI, os diretores do Metropolitano, inclusive com participação de representantes de entidades do município, na tentativa de um acordo. E agora nós vamos ouvir atentamente uma entrevista que gravamos há pouco com a gerente regional do SESI, a Dalila de Carvalho, para entendermos o posicionamento do SESI em relação a esse impasse da liberação ou não do SESI ao Clube Atlético Metropolitano. Vamos acompanhar a fala da gerente do SESI, Dalila de Carvalho. O Departamento Jurídico do SESI acatou uma decisão do desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em que ele nega a liminar que o SESI pede autorização para que os jogos sejam realizados dentro do estádio do SESI, né, no complexo esportivo. Então, no decorrer da semana passada, o nosso jurídico, em conjunto com o Departamento Jurídico do Metropolitano, vem estudando as formas que possa reverter essa situação. Bom, agora há uma conversa agendada para logo mais às 15h, nesta segunda-feira, entre o jurídico aqui do SESI, o Metropolitano, até representantes de entidades de classe aqui do município, para tentar um acordo. O SESI está disposto a dialogar? Com toda certeza, né, o SESI sempre apoia essas ações. É importante que o torcedor e a comunidade de Blumenau saibam disso, né, que fique evidenciada essa postura do SESI. Sempre o SESI não mede esforços, tanto que no mês de dezembro, né, em janeiro, nós investimos um valor de aproximadamente R$100 mil para a adequação das estruturas do SESI. O que é importante dizer também, né, o SESI ele existe para atender as necessidades do SESI, das práticas esportivas que são realizadas dentro do SESI. E para campeonatos, como o Campeonato Catarinense ou campeonatos maiores, o SESI tem que fazer essas adequações. Então, esse é um investimento que o SESI fez para atender essas necessidades de polícia militar, corpos de bombeiros, para adaptar as instalações do SESI a jogos do Campeonato Catarinense, como é deste que está acontecendo agora. O impasse é jurídico ou administrativo? Bom, eu como gestora da unidade, eu tenho que acatar o que o departamento jurídico nos orienta, né? E como teve essa decisão do desembargador, o nosso departamento jurídico orientou para que não fizéssemos, até como uma forma de segurança para o SESI, que nós não fizéssemos nenhum contrato com nenhuma agremiação esportiva.
né? O SESI, o departamento jurídico, entende que é para a própria segurança, porque se não só a segurança dos torcedores, né, mas da equipe que está ali, como tem esse despacho, o departamento jurídico acha prudente, enquanto não tiver o desenrolar desta história, não liberar para a realização dos jogos aqui dentro. E eu, como gestora da unidade, tenho que acatar esta decisão. Então, sim, uma decisão amparada no departamento jurídico. Na quinta-feira, no começo da tarde, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina expediu uma nota esclarecendo que o estádio não estava interditado e fazia ressalva da necessidade de melhorias aqui. Além daquelas feitas, há outros pedidos que precisam efetivamente serem modificados aqui em termos de reforma, de melhorias? Uhum. Bom, como vocês sabem, o laudo da Polícia Militar, né, ele consta algumas restrições, o laudo do Corpo de Bombeiros está aprovado, mas boa parte destas restrições são relacionadas à questão da estrutura física do complexo esportivo. O estádio está dentro do complexo, então nós precisamos fazer algumas adequações para que o estádio fique como se fosse um estádio independente e que ele não tenha comunicação com o complexo esportivo. O SESI entende que o que a gente pode fazer, o SESI já fez. Né? Então, agora, diante do próprio comunicado, né, da assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça, o SESI articulou com o departamento jurídico para que essa reunião de hoje acontecesse. Então, hoje nós estamos no aguardo desta reunião para ver o que nós poderemos fazer nos próximos dias. O SESI está mais para ouvir ou tem uma sugestão, alguma forma, para que efetivamente seja também a Casa do Metropolitano já a partir de quinta-feira? Bom, Minúcio, toda esta situação ela está sendo conduzida pelo Departamento Jurídico do SESI. Né? Eu estarei na reunião, acompanharei, e quem irá desdobrar essas ações é o Departamento Jurídico. Dalila, no seu entendimento, com a sua experiência de gestora, o SESI oferece segurança? Bom, para as ações que o SESI realiza, né, nós entendemos que o SESI atende todas as normas de segurança, tanto que nós temos os laudos de Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, porém, é preciso avaliar se para o campeonato catarinense, de acordo com o Estatuto do Torcedor, enfim, todos os documentos que são necessários para a liberação de um estádio para um jogo, para uma competição desse tipo, se atende. E aí é o que a gente tem um impasse aí no jurídico, né, que ele diz que não atende para essa situação. Dalila de Carvalho, gerente regional do SESI, apresentando o posicionamento da entidade em relação a essa questão que envolve o metropolitano, inclusive com base nos laudos apresentados pelas autoridades públicas, essa não liberação do estádio, né? E agora, no começo da tarde, uma reunião está agendada entre a direção do SESI, envolvendo, como a Dalila afirmou, o departamento jurídico, com a presença da direção do metropolitano, outros representantes de entidades de classe do município, na tentativa de uma reabertura do diálogo e, a partir daí, uma conversa em torno da negociação para que haja um acordo e, consequentemente, a liberação do estádio para que o metropolitano possa mandar em Blumenau os seus jogos já a partir da quinta-feira diante do Criciúma. O jogo está marcado para as 19h30. O metropolitano tem um prazo. Se esse acordo não sair entre hoje e amanhã, já trabalha com o plano B, que é mandar a partida fora, ou os jogos próximos, fora da cidade de Blumenau. Tem realizado o seu jogo contra o Joinville, na cidade de Itajaí. É bom lembrar que o estádio Augusto Bauer, por exemplo, ainda não foi liberado para a realização dos jogos do Brusque. E o Brusque, que tem um jogo que cumpre perda de mando de campo, que deveria ter sido aqui em Blumenau, será disputado no meio dessa semana contra o Juventus, lá na cidade de Itajaí. Eu recebo no programa o meia, jogador do Metropolitano, Júlio Zabotto. Bom, ontem o Metropolitano conheceu, Júlio, a primeira derrota no campeonato, perdeu para o Figueirense. O time, de fato, esteve abaixo daquele rendimento que nós vimos nos dois jogos em que o Metropolitano venceu, curiosamente e coincidentemente por 2-1. Prazer tê-lo aqui no Meia Hora. Obrigado, eu que agradeço. Boa tarde. Então, foi um jogo que perdemos, alguns detalhes que aconteceu. Como falam, nas vitórias nem tudo está certo, e nas derrotas também nem tudo está errado. Tivemos alguns erros ali, onde no começo do jogo marcamos bastante.
e numa bola parada foi definido, saímos perdendo no primeiro tempo de 1-0. Voltamos para a equipe mudada, o Abel mudou a equipe, jogou o time mais para frente, abriu com 3, deu liberdade mais para os nossos laterais sair. Então o time também teve um volume melhor de jogo, demos espaços também, mas também criamos. Mas não tem nada perdido, estamos ali no bolo ainda. Temos um grupo muito bom, ciente do que a gente pode ainda render nos campeonatos. Bom, o Abel mudou a forma de jogar, né, do primeiro para o segundo tempo, inclusive mudou a formação do time. Você saiu para a entrada do Juliano Mineiro e o Maurinho saiu para a entrada do Edmar. O time ficou talvez um pouco mais ofensivo, mas ficou mais exposto. Começamos o jogo, a gente está sempre começando o jogo muito preocupado em marcar. Isso daí está definindo alguma coisa da gente, e principalmente com um time grande a gente marca muito, chama muito o time dos caras para cima da gente. Isso é perigoso, mas estavam marcando bem. Tipo, no meu caso, estava ajudando bastante, estava vindo muito atrás também para ajudar na marcação. E como disse, no segundo tempo ele mudou, jogou o time para frente, a gente precisava do resultado, estava bom para jogar, tivemos um volume maior de jogo e, como você mesmo frisou, demos espaço. Mas os gols saiu de falha que acabou acontecendo ali. Mesmo assim a gente teve um poder de reação, mas infelizmente saímos com a derrota, mas é trabalhar ainda, que já tem um jogo difícil quinta-feira. Pois é, mas a tua função não é armar um time? E eu estou percebendo você mais preocupado por vezes na marcação do que ter aquela função de articular, de dar assistência para quem tem a função de finalizar, que são os homens de frente. Isso. Não sei se, por eu ser um meia que ajuda, já gosta de ter essa característica de ajudar mesmo a marcar, e o Abel deu essa função também, recuando um pouco o Cícero, até para cobrir um pouquinho a descida dos laterais deles, que apoiam bastante, para ajudar no auxílio ali. Eu estou tendo essa função também de marcar entre um homem de contenção dele, um volante, a descida parada no lateral, e isso está me trazendo um pouquinho para trás do meio de campo, quando a gente rouba a bola, então acaba um pouco distante da frente e na onde que é essa criação, e não está dando tempo de chegar ali na frente e criar. Então, eu creio que para o time, na função tática de marcação tá legal, mas tô devendo em relação a isso, da forma que eu fui contratado foi para isso, para criar, colocar o atacante na cara do gol. Tive uma oportunidade contra o Marcílio, deixei o Reinaldo acabou fazendo o gol, e nessas 2 partidas aí acabei devendo nisso. Mas é trabalhar, conversar com o grupo, com o treinador, ver ali a melhor forma para a gente melhorar nessa situação, que creio que o Júlio crescendo também nessa forma ali na frente vai ajudar bastante o Metropolitano. Porque na formatação tática, né, e na escalação do time, tem o Davi e tem o Everton Sérgio, que são 2 jogadores de contenção, de proteção à defesa ali, né, o primeiro e o segundo volante. O Cícero tem essa característica de marcar também. Aí fica um pouco difícil para o torcedor entender que o camisa 10 também use dessa atribuição da marcação. Até porque, por exemplo, no jogo de ontem eu não consegui perceber liberdade tanto para o Ari como para o Alessandro. Acho que o Alessandro foi uma vez ali de fundo e conseguiu cruzar. Não, é complicado. O torcedor quer ver isso, quer ver o 10 armando ali na frente e de alguma forma atua muito preso ali. Coisa que não estava acontecendo nos 3 amistosos que nós tivemos. Tanto estava aí o Cícero jogando do lado do outro, mas isso é de uma forma que o Abel monta o time em cima de cada equipe. Ele tem o time dele na mão, tem um time muito bom na mão, então ele vê isso. A minha parte individual, creio que tem que crescer um pouquinho mais também, vir abaixo do que estava apresentando nos amistosos. Mas como eu disse para você, no primeiro tempo a gente abdicou um pouco de atacar e marcamos bastante. No segundo tempo ele deu essa liberdade para a gente, o Abel deu essa liberdade para a gente, tanto que apareceu os nossos 2 lados do campo, apareceu mais poder ofensivo, tanto que a gente acabou fazendo os gols. E tá nivelado o campeonato, não tem aquele bicho-papão, aquele time que tem, lógico que tem aquele time que tá bem montado, mas não tem aquela coisa, dá pra gente chegar e jogar de igual para igual, como tivemos a oportunidade de jogamos de igual para igual no segundo tempo. Então acho que jogar o time um pouquinho mais para frente, o time abrir mão um pouquinho de marcar e jogar na frente, creio que temos tudo aí para continuar nessa sequência. Agora, cada um tem a sua opinião. Particularmente, acho
que ontem, o Metropolitano foi melhor no primeiro tempo. Por incrível que pareça, é que o jogo no segundo tempo ficou mais aberto. E aí as duas equipes tiveram a oportunidade de chegar e os gols aconteceram. E aí fica a impressão de que o jogo ficou melhor no segundo tempo por causa até dos gols. Agora no primeiro tempo, o que nós vimos foi o Metropolitano eficiente na marcação. E o Figueirense, por vezes, vaiado, com o Metropolitano tendo espaços para jogar, e faltou um pouquinho, depois de exercer essa boa marcação, de ousadia. Naquele momento em que o Figueirense era vaiado em campo e não estava bem, do Metropolitano, né, partir um pouquinho para cima e tentar ser agressivo. Acho que ali era o momento do Metropolitano ter tido outra sorte no jogo. É que a gente conversa, até o próprio Alessandro comentou isso, pra gente ter... Estamos entrando muito preocupado em marcar e durante o jogo ali precisar um pouquinho mais de ousadia para a gente atacar. Às vezes, igual você frisou, nosso time marcou bastante, anulamos a criação deles. Até porque o Figueirense jogou com 3 atacantes, né? Então, tivemos um volume legal de jogo, com um pouco de posse de bola, não muito com perigo com eles, mas tivemos um pouquinho de controle, tanto que eles fizeram gol aos 44, alguma coisa assim, com uma bola parada. E você frisou bem, uns falam que jogou mal o primeiro tempo, falam que jogou melhor o segundo, outros falam diferente, cada um tem uma opinião. Se a gente manter essa marcação que nós tivemos no primeiro tempo, com o volume de jogo do segundo, então a gente temos que... Dar um equilíbrio, Tem que dar um equilíbrio. Então não pode ter esse equilíbrio, a gente se jogar para frente porque a gente precisava do resultado e dar esses espaços que demos, que é complicado. Mas também não podemos marcar tanto da forma que nós marcou e também não ter esse volume de jogo na frente. Então temos que conversar, trabalhar, corrigir esses erros aí. Creio que o Abel está ciente disso também, creio que ele vai corrigir. Independente do time que ele colocar para jogar, ele tem um grupo bom na mão, tem peças para ele utilizar da forma que ele, do esquema que ele quiser montar. Acho que tem jogador que taticamente vai corresponder a isso. Então é trabalhar aí para ir firme aí contra o Criciúma na quinta-feira. Júlio, você falou há pouco que está devendo. Você sabe que pode render mais. Está te incomodando a substituição no intervalo dos jogos? Incomoda. Incomoda. Se não incomodar, você não está sentindo o jogo ali, incomoda. Sabe que você tem uma autocrítica, eu tenho uma autocrítica. O pessoal, às vezes, tem amigos próximos que comentam, fala que não está abaixo em relação a isso, que na marcação você está bem, está ajudando, aparece para o time, mas para a torcida, para assim, que quer aquele camisa 10, que contratou aquele camisa 10 para deixar o jogador na cara do gol, está um pouco distante dali dessa criação. Então incomoda, eu sei que tem muito para melhorar, sei o que tem condição de melhorar, então isso por um lado é bom, saber que você está devendo, mas também tem condição de melhorar. Júlio, vamos acompanhar a rodada do Campeonato Catarinense de Futebol, que iniciou no sábado com 2 jogos. Tivemos muitos gols nesta rodada do final de semana. O Criciúma venceu o Brusque por 1-0, um pênalti duvidoso. Quem viu pela TV há de concordar comigo, o pênalti no Paulo Bauer, que ele acabou fazendo o gol. O Marcílio Dias venceu o Avaí por 3-2. Aliás, teve um pênalti que o Avaí desperdiçou nesse jogo, quando o jogo estava sendo vencido pelo Avaí por 2-0. O Marcílio acabou revertendo a situação, ganhou de 3-2. O Joinville empatou em 0-0, jogo já no domingo com a Chapecoense, lá na cidade de Joinville. 3 bolas na trave, nada de gols. O Joinville só carimbou a trave, ficou no 0-0. Não está bem o Joinville nem a Chapecoense, que não conseguiram vencer nesse campeonato. O Juventus sapecou uma goleada em cima do Atlético, 5-1 lá no João Marcato. E o jogo disputado em Florianópolis neste domingo à noite, vencido pelo Figueirense por 3-2. O Marcos Assunção fez de falta a 44 do primeiro tempo. No segundo tempo, o Lúcio Maranhão perdeu um gol, aquele inacreditável, né? Porque estava livre no cruzamento do Vitor Hugo, mas num lance de cobrança de escanteio, aliás, bola parada com o Marcos Assunção, né? Bateu com qualidade, a bola afastada, mal afastada, e na sobra o Lúcio Maranhão fez 2-0. Aí o Metropolitano, num pênalti convertido pelo Reinaldo, dava mostras de crescimento no jogo, acabou surpreendido em outro erro, né? Uma bola lançada por cima da zaga, sobrou para o Lúcio Maranhão, que ficou na cara do João Paulo para fazer 3-1. No finalzinho do jogo, numa troca de passes no interior da área, Ari com o Negreiros, Ari de novo, e a conclusão de peito do Reinaldo para fazer o segundo gol dele, o segundo do Metropolitano. Então, uma derrota para o Figueirense está dentro da normalidade do futebol.
agora perder ou vacilar, né, o Júlio Zabotto? Não pode. Eu acreditei os 3 gols do Figueirense, com todo o mérito do gol, que foi um golaço do Marcos Assunção de falta, mas a bola no ataque do Metropolitano recuada de uma maneira desproporcional, desnecessária. Quer dizer, foram 3 gols do Figueirense, mas teve participação de erro do Metropolitano. Não pode acontecer. Não pode. Ainda mais quando joga contra o time qualificado como é do Figueirense, ia ser definido num detalhe. A gente conversou isso no começo do jogo e falou que a gente tinha que ter atenção, e ter atenção até na hora que acabasse o primeiro tempo. A falta de atenção no finalzinho acabou fazendo com que a gente saísse com resultado negativo para o intervalo. E voltando, nosso time tinha que abrir mão de um pouco de defender para buscar o resultado, e acabou, como você disse, numa infelicidade aí, 2 lances aí, acabou fazendo 2 gols. Eu acho até que o Marcos Assunção deu uma outra dinâmica no jogo. Ele foi o diferencial nessa vitória do Figueirense? A entrada dele mudou o jogo? Não, o Figueirense tem um conjunto, lógico que ele tem o diferencial que foi a bola parada. Acho que se não fizesse aquele gol, ia voltar para o segundo tempo, ia ser completamente diferente. E acho que poderia ser um jogo diferente no segundo tempo, onde a equipe deles não criou, teve essa jogada só da bola parada, que a gente já sabia, o juiz também deu 2 minadas ali, o pessoal caindo ali na dúvida era do Figueirense. Na dúvida era do Figueirense, sabendo que a gente até conversou com ele durante o jogo, porque sabia que ele é um exímio batedor de falta, dispensa comentários, e minando a gente com faltinha ali na frente, que acabou numa delas aí resultando no gol. Eu fiquei na dúvida naquela do gol do Marcos Assunção, se foi ou não falta do Alexandre Carvalho, até o zagueiro levou o cartão amarelo. Num lance anterior, numa falta anterior, logo na entrada do Marcos Assunção, porque ele fez a estreia ontem no Figueirense, mas ele substituiu o Paulo Roberto, que saiu machucado lá pelos 25 minutos, se eu não me engano, do primeiro tempo. E a 31 surge a falta e o João Paulo defende. Essa ficou claro que não foi falta. O Leandro Messina Perrone marcou a falta que não existiu. Né? Não, e já dava para ver que quando ele entrou, estava controlado, não tinha rolado uma falta ainda. O Marcos Assunção entrou, acabou rolando essa falta aí, que o João acabou fazendo uma excelente defesa. E depois outra que era pra gente, ele não dava, e quando eles ali na frente da área, eles buscavam o contato com o nosso zagueiro, e numa delas ali ele cavou, ele foi feliz e acabou fazendo o primeiro gol. Pois é, o Alessandro saiu de campo reclamando em entrevista na rádio que ele estava intimidando os jogadores, inclusive o próprio Alessandro. Isso fica difícil para o jogador, né, conseguir se soltar, jogar, quando a arbitragem tem esse tipo de comportamento. Porque o Alessandro é nosso capitão e ele cobra bastante da arbitragem. E tanto outros jogadores também, como eu também cobro. E a gente cobrava isso, umas faltinhas que era para ser pra gente, ele não dava. E alguma falta que era para eles, a mesma falta ele acabava dando. E nessas cobranças ele começava a falar, minar a gente, que não era para falar, que ele ia amarelar e tudo. E acabava não tendo como cobrar mais ele. Agora, convenhamos, mesmo já um velhinho para o futebol, esse Marcos Assunção faz história e faz escola, né? É um baita jogador. Dispensa comentário. Um jogador vitorioso, que tem a qualidade dele na bola parada, melhor do país aí. Então é um cara que dispensa comentário. É um jogador que certamente vai ajudar e muito o Figueirense. A classificação, como dissemos, mudou de lado. Pertencia ao Metropolitano, agora o líder é o Criciúma, depois de 2 vitórias e um empate. O Juventus, o Metropolitano e o Figueirense estão com 6 pontos. Seriam os 4 hoje no quadrangular. O Marcílio Dias tem 4 pontos, Avaí, Atlético de Birama com 3, Joinville e Chapecoense 2, o Brusque ainda não pontuou. Vale lembrar que Brusque e Atlético têm um jogo pendente. Esta partida será disputada no dia 19 na cidade de Brusque. Bom, o campeonato tem rodada, né? É jogo domingo, quarta-feira, sábado, quinta-feira. Na quarta, 19h30, na ressacada, Avaí e Joinville. Às 20h30, em Itajaí, Brusque e Juventus. Em Ibirama, Atlético e Marcílio Dias. Às 10 da noite, o jogo da TV no Regional Indicondá, Chapecoense e Figueirense. E na quinta-feira, 19h30, Metropolitano e Criciúma. É para ser no estádio do SESI. Assim está na tabela no site da federação. Vamos ver se hoje, no mais tardar amanhã, SESI e Metropolitano chegam a um acordo. Agora, tem que jogar em casa, né? Para vocês jogadores, fica difícil jogar longe da torcida. Com certeza.
mesmo jogando as 2 primeiras rodadas fora, e lá tivemos resultados positivos, o Metropolitano tem campo, como todo mundo está falando, e temos que jogar em casa. Os jogadores estão esperando isso, a diretoria está esperando isso, nosso torcedor está esperando isso, que cremos que nesse jogo de quinta, se confirmado o mesmo jogo no SESI, vai comparecer e nos apoiar e vai ser o 12º jogador nosso. Então estamos aí esperançosos aí que dê tudo certo para que quinta-feira seja no SESI. Pois é, um jogo de líderes, né? Um jogo de 6 pontos, um jogo importante, um jogo que define, também ajuda a gente encostar no nosso objetivo ali. Então é um jogo muito importante. Agora, essa derrota para o Figueirense, eu disse que estava dentro da normalidade do futebol, mas ela abala o grupo que vinha de 2 vitórias com a liderança para o jogo próximo diante do Criciúma? Acho que não abala, temos jogadores experientes ali que conseguem assimilar bastante isso. Como eu disse, a vitória nem tudo está certo e na derrota nem tudo está errado. Então sabemos que foi um resultado que não foi bom, mas que também está na normalidade. Estamos ali no bolo, temos um jogo já difícil contra o Criciúma, que se tivermos um resultado positivo, que é possível também, estamos ali na briga ali, a gente volta à liderança aí. Bom, vamos ver os campeonatos regionais pelo país, os principais. Campeonato Paulista, teve clássico no final de semana. O Corinthians perdeu mais uma para a Ponte Preta ontem em Campinas, 2-1. O Palmeiras venceu o São Paulo no clássico 2-0 e o Santos, para variar, goleou o Botafogo de Ribeirão Preto por 5-1. Foram os principais jogos do Paulista. Quinta rodada do Campeonato Carioca, também clássico. Nós tivemos a vitória da equipe do Vasco da Gama sobre o time reserva do Botafogo por 1-0, gol do Teles. O Flamengo venceu o Macaé por 5-2. Ainda o Fluminense ganhou do Bangu por 1-0. Fred está sendo poupado e eu não sei não. Luiz Felipe Scolari disse que vai ter a convocação agora no dia 12 para o jogo amistoso contra a África do Sul e disse que terá novidade na convocação para a próxima formação da seleção. Não sei se o Fred vai estar nessa lista próxima por conta dessa contusão aí e o tempo de recuperação. Campeonato Gaúcho, Grêmio e Juventude, lá na Serra Gaúcha, ficaram no 1-1. Nós tivemos a vitória do Inter sobre o Cruzeiro por 4-1. O Veranópolis venceu o São Luís de Juí por 1-0. O São Luís do Jones, que jogou aqui, e agora treinado pelo Mauro Ovelha. Ele fez a estreia ontem lá no estádio Antônio Davi Farina. O Mauro acabou não tendo sorte com o time de Juí, perdeu o jogo para o Veranópolis. Zaboto, você é natural de São Paulo, né? Isso. Qual a cidade lá? Interior de São Paulo, Hortolândia. Começou na bola, lá mesmo próximo de Campinas, por aí? Comecei, joguei na categoria de base da Ponte do Guarani, no Rio Branco de Americana. Logo depois fui transferido para o Palmeiras, jogando a Taça São Paulo e já integrado logo em sequência no grupo profissional, onde passei 3 anos na equipe. Chegou a jogar no exterior, Júlio? Joguei na Arábia Saudita, 6 meses, tive 2 passagens por lá, no Al Ettifaq. Tive um retorno, joguei no Barueri, voltei para o Barueri. Depois tive uma passagem pelo Nordeste, pelo 13, pelo Botafogo. E depois fui para o Novo Hamburgo também, aqui no Sul. Joguei no Volta Redonda. E hoje está aí defendendo as cores. No Vila Nova agora, no final do ano passado, onde tivemos até o acesso da Série C para a Série B com Vila Nova. Hoje está aí defendendo as cores do Metropolitano. E por que a mudança de Júlio César para Júlio Zaboto? No 13 tinha outro Júlio. Quando eu cheguei já tinha outro Júlio, né? E jogava nós dois, e para Júlio, assim, para diferenciar, e começaram a chamar de Zaboto. Então um era Júlio César e o outro era só Zaboto. Aí agora aqui também já começou o Júlio Zaboto, então tranquilo, até os familiares gostam bastante, porque fala do sobrenome, né, então... Mas quem é que tinha mais bola, o Júlio César ou o Júlio Zaboto? Os dois tranquilo. Bom, a gente sabe que você é um jogador diferenciado, de qualidade. Você mesmo admite que está devendo, precisa ainda render mais aqui no Metropolitano, por isso você foi contratado. É uma questão de adaptação, de esquema de jogo. Quanto tempo ainda é preciso para você ser o Júlio que fez o Metropolitano ter contratado? Cara, acho que depende agora de como o Abel vai colocar para jogar, né? A equipe, se ele colocar um pouquinho mais para frente, acho que vai ajudar bastante, como teve nos amistosos, nos 3 amistosos. Acabei indo muito bem, até no próprio amistoso contra o Avaí lá fui muito bem. Onde estava jogando mais próximo, o Cis estava do meu lado também, jogando do meu lado também como um meia também, então tinha mais uma pessoa para dividir também
a armação e ali se sentir melhor. Tanto que o nosso time conseguiu marcar e também conseguiu jogar. Então acho que vamos ver aqui que o Abel vai montar aí. Eu estou disposto a jogar da forma que ele fazer e também espero que ele coloque eu numa função, uma situação, me dê uma liberdade para mim poder jogar aquilo que eu sei. Júlio, muito obrigado por estar aqui no que Meia Hora. agradeço. Sucesso. Obrigado. Né? Tomara que você encontre o teu verdadeiro futebol e ajude o Metropolitano aí a fazer uma boa campanha no estadual. Eu que agradeço. Obrigado. Júlio Zabotto esteve no Meia Hora Esportiva, que está chegando ao seu final. Te convido para acompanhar em seguida o TVL Notícias na apresentação do Rodrigo Vieira. Hoje tem reprise do Meia Hora às 19h15 e às 23h30. A todos um grande abraço, boa semana.